Buenas noches, comunidade Pão com Ovo. Agora são 20 horas do dia 18 de novembro, quarta-feira, né? 18 de novembro de 2020. Falamos ao vivo, diretamente dos estúdios da Pão com Ovo. Que bom, que delícia, que maravilha. A internet está funcionando, né? Para mim, para você e todos nós. Salivamos por Pão com Ovo, olha só que beleza. Eu sou Igor Pereira e, juntamente com ele, o homem dos bastidores, eu estou aqui tentando me ajeitar aqui na tela também, né? O homem dos bastidores, aquele que com um clique poderia nos tirar do ar, mas que está, na verdade, nos elevando a patamares cada vez maiores. Agora estamos transmitindo também do Portal Vermelho. Peço aqui que o pessoal desligue os microfones aqui para a gente poder ter o retorno, né? E juntamente com ela, nossa deusa, nossa louca, nossa feiticeira, Regina Abraão, né? Que está aqui também com a gente. Estamos todos nós nos recuperando dessa luta das eleições, e tem mais, né, Regina? Enfim, e o mais importante, nós estamos também com você que nos acompanha aqui na Pão com Ovo, você que comenta, você que participa, e você que escolheu o tema de hoje, e isso é que é muito importante, né, através da enquete, a voz da Pão com Ovo. Boa noite, Aline, que também nos acompanha aqui. Teve alguém que disse boa noite antes, eu não vi, mas nós vamos comentando quem vai participando. Pedimos a você que nos acompanha que compartilhe. Você gostou, está gostando desse conteúdo? Passe adiante esse conteúdo, porque você é muito importante para essa divulgação. Então, sem mais delongas, vamos ao debate de hoje. A nossa ágora da democracia Pão com Ovense, a enquete escolheu este tema, né? As nossas queridas convidadas, né? Nós já desejamos boas-vindas a Luíse, a Rose Santana, que estão aqui. E Regina, o tema de hoje é mulheres negras e relações de poder, né? Nós saímos agora das eleições, tivemos em Porto Alegre boas notícias, tivemos a eleição de mulheres negras na Câmara de Porto Alegre, e então estamos na Semana da Consciência Negra, né? Então, o que você tem a dizer e o que as nossas convidadas têm a dizer sobre esse tema? Boa noite, Regina, boa noite, convidadas. Boa noite, Igor, Luiz, Rose, boa noite quem está nos assistindo, a Fátima está nos assistindo, a Aline, já se manifestaram. Então, gurias, mandem perguntas, né? Nós estamos com pessoas do movimento, pessoas ativistas, mulheres negras, né? Antes de chamar a nossa primeira convidada, quero fazer um adendo sobre essa eleição, que pode não ter virado totalmente a mesa, mas já dá para a gente sentir um ar de repúdio ao fascismo, né? Ainda tem algumas resistências, assim. A gente está vendo aí o Centrão, antigamente chamado de, quem se lembra como era, o Centrão era chamado, no outro bloco eu lembro, eles fizeram um esforço muito grande para trocar o nome. Mas, falando novamente sobre a questão das opressões, gurias, é ser oprimida duas vezes, né? Vamos combinar. Eu conheço a opressão de ser mulher, mas a opressão de ser uma mulher negra, eu ainda não sei. Eu tenho uma ideia. Boa noite, Isis, querida. Boa noite, Tudo boa bom? noite. Boa noite, Rose, boa noite, Igor, boa noite, Luiz. Regina, é um prazer estar aqui com vocês. Acabei de encerrar um outro momento para poder debater e discutir aí com vocês nesse momento tão importante. Pois então, vamos falar de mulheres e negritude. Para isso, eu vou chamar a Luíse,
A Luíse da Silveira, ela é mestra em Geografia Cultural, ela é formada em Letras, né? E ela vai nos falar como é que é esta questão de ser mulher, de ser negra, salário igual, tudo tranquilo, não sofre preconceito. Como é que é, Luíse? Conta para nós. Bom, primeiramente, boa noite a todas e ao Igor, né? Tinha que ter um para a gente ter que falar o masculino, né? Mas, enfim, dizer que eu estou muito honrada com o convite, muito feliz, que eu sou fã de vocês. E hoje eu acho que é um momento muito adequado e muito feliz da nossa democracia, que é esse momento em que a gente teve mulheres negras eleitas, né, a vereadoras, e tem também o caso de Pelotas, que tem a Sandra Lee Bueno, que é vice, né, uma mulher negra ativista, que foi para o segundo turno também como vice-prefeita, e isso não pode deixar de ser mencionado. Eu estudei na minha dissertação de mestrado, que eu defendi agora em fevereiro, Feminilidades Negras, um estudo de representações espaciais paradoxais. E as minhas investigadas foram 5 mulheres partidarizadas, dentre elas a Bruna, que agora foi eleita, né? A Bruna era minha investigada do PCdoB. E com essas mulheres, porque eu tive uma formação política dentro do meu partido, sempre uma formação que ficou muito na teoria, né? Mas que não valorizava tanto a minha prática. E dentro da academia, qual é o partido? Como a Regina coloca muito bem, né? Dentro da academia tinha todas essas opressões, por eu ser negra, por eu não ser da geografia, enfim. E aí eu comecei a pensar, nossa, eu preciso investigar como é que é a vida dessas de mulheres que, como eu, fazem uma resistência via partido político, né? E aí tinha também toda essa questão do efeito Marielle Franco, e aumentou as candidaturas das mulheres negras, mas, ao mesmo tempo, a gente se sentia muito marginal dentro dos partidos políticos. E aqui eu quero pontuar que eu estou falando do meu partido, tá? Especificamente do meu partido. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, já há 18 anos filiada, e aí eu me sentia muito oprimida, e daí culminou nessa opressão tripla aí, né? Academia, ser mulher, ser pobre, ser negra, e dentro dos partidos juntou tudo isso, e eu resolvi investigar, então, essas mulheres que tinham uma trajetória muito parecida com a minha. E aí eu comecei a ouvir os relatos, e inclusive uma coisa que chama a atenção é que os relatos são tão doloridos em alguns momentos que a gente não consegue saber de que partido se está falando. Parece que se está falando da mesma coisa, né? E isso me faz pensar que uma palavra que eu detesto é a tal da palavra resistência, que parece que a galera está gostando de perder eleição. Eu detesto perder eleição. E aí todas elas diziam, né, nos seus relatos, a gente é resistência dentro do partido, a gente é marginalizado, não tem verba para a gente, o partido está estruturado para que a gente não cresça dentro do partido, mas nós somos resistência. E aí, lá para o fim da dissertação, sinceramente, eu já nem aguentava mais a tal da palavra resistência, né? Depois a gente pode conversar um pouco sobre isso. Mas essas mulheres, o que eu posso dizer para vocês é que todas elas, primeiro, elas gostam muito dos seus partidos, todas elas. Elas compreenderam que nós vivemos sobre o partidarismo. Então, por mais que se participe de coletivos, por mais que sejam ativistas dentro do movimento negro, elas entenderam que, para que as nossas pautas virem demandas políticas, precisam estar dentro de partidos políticos. Mas, ainda assim, elas se sentem extremamente marginalizadas, e isso é unânime. Tá? Por mais que, e aí eu não vou entrar no mérito de dizer qual partido prejudica mais as suas mulheres negras,
porque não existe não tem como medir isso, mas o que eu posso dizer para vocês é que essas mulheres, de uma maneira total, todas elas se sentem oprimidas e convidadas a não estar dentro desse espaço que é pensado para homens e pensado para homens brancos. Acho que é isso. É isso aí, Luiz, então, e a Luiz que, inclusive, faz parte da comunidade Pão com Ovo, né? O Luiz já está lá na nossa comunidade, muito além da Pão com Ovo. Você também pode participar, e, inclusive, ela ajudou a votar na enquete para nós termos esse tema de hoje aqui. Você também pode participar juntamente com ela nessas enquetes e deixar seus comentários, participar, enfim. Exatamente, voltou para ser convidada. Então, queremos saudar aqui a Cá Rodrigues, que está sempre com a gente aqui, a Fátima Santos, a Alice Zelinski, a Luciana Ramin, a Marivei também, né? Beijo, mana. Luiz da Silveira tá mandando aí um olá. E, sem mais delongas, vamos passar para ela, que é a Rose Santana, lá diretamente de Piracicaba, essa integrante do Movimento Raízes, né? Vai falar um pouco mais sobre a sua trajetória, essa mãe de 4, né? É isso? Tô certo aqui, porque eu tô só colando do que eu li hoje de tarde, que eu não estou conseguindo acessar aqui nos meus... Mas é isso aí. Confirmado, ativista, né, do Movimento Negro, lá de São Paulo, lá de Piracicaba, vai falar um pouco da sua trajetória, ela que foi candidata a vereadora agora, recentemente, vai falar um pouco dessa experiência, né? Vai falar um pouco também do coletivo Raízes, do que se trata. Nós já recebemos outros integrantes do Raízes, é um grande parceiro nosso aqui, mas é sempre interessante falar dessa iniciativa, falar um pouco, né, Rose, contar um pouco como é que foi a tua experiência agora recente das eleições e falar um pouco sobre esse tema das opressões aí. Então, boa noite, Rose, obrigado pela presença. Boa noite, muito obrigada. Dá para me ouvir bem? Rose, pedi para te ligar o microfone, só. Tá ligado? Tá ligado, o microfone tá ligado. Tá me ouvindo? Pode falar aí, Fala. tá? Sim, estamos ouvindo. Pode falar. Muito baixo. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Você vai falar um pouco de mim? Tá baixo o teu áudio, Rose. Se puder. Tá baixo? Será que não? Olha, o que eu posso dizer? Dá para me ouvir agora? Sim, tá baixinho, mas dá para ouvir, sim. Quem sabe a gente faz o seguinte, eu chamo a Isis, enquanto tu pega os fones, de fone é melhor. Tá à mão? Ou então tenta entrar e sair de novo, né? Que às vezes funciona, assim. Entra e sai que funciona. Entra e sai que funciona o áudio. Vamos retomar, vamos com a Isis, então. Sai e volta. Então, deixa eu apresentar minha amiga Isis, companheira de muitas lutas, né? De muitas batalhas. A Isis é a secretária estadual de combate ao racismo da Central Única dos Trabalhadores. Então, isso aí já dispensa, né? Outras apresentações. Isis, como é que é? Eu me lembro bem do meu tempo de executiva estadual. Isso, Rio Grande do Sul. Eu lembro bem como é que é na executiva, o Macharedo. Então me conta, Isis, como é que tu disseste quando a gente conversou? Eu levo uma chibatada e tu leva 2? Abre o microfone. Bem, então estão todos me ouvindo? Tá certo. Bem, primeiramente, boa noite a todos, Regina, a todos os nossos participantes desse momento aí,
nesse espaço que a Pão com Ovo está proporcionando, né? Esse debate tão importante. Eu quero dizer aqui, fazer uma saudação a todos os ouvintes de vocês, né? Que a gente possa fazer um breve debate aqui construtivo, né? Desse momento que a gente está vivendo. Como a Regina bem falou, eu e ela, nós temos uma estrada aí de compartilhamento, de combate às opressões, né, Regina? E como tu bem lembrasse, eu citei para ti que enquanto tu leva uma chibatada por ser mulher, eu levo duas, por ser mulher e por ser preta, né? Eu quero dizer para vocês que o meu lugar de fala é o movimento sindical e o movimento feminista. Então, eu digo para vocês que essa nossa realidade, ela se estruturou de uma forma muito consolidada no mundo do trabalho, tá? Hoje, nós vivemos uma realidade em que a escravização, tá, ela se perpetuou nas relações de trabalho, com mecanismos do governo, né, de criar reformas e leis que precarizam o trabalho e que, naturalmente, escravizam as relações de trabalho. Porque tu trabalhar sem uma garantia de direito, tá, é um retrocesso que eu digo que civilizatório, né? Quando a Luíse fala do seu espaço acadêmico, eu lembro de que, a partir do governo Lula, né, em meados de 2011, é que a população preta começou a ver a possibilidade de se inserir no mundo acadêmico. E essa não é uma realidade do nosso povo, tá? Por isso a importância dessas candidaturas pretas que sabem a importância de uma política pública afirmativa de inclusão da nossa população. Porque eu sempre digo, nós que somos pretos e pretas, que superaram muitos entraves colocados naturalmente para a nossa ascensão, nós somos um grupo muito restrito. A maioria da nossa população preta não vive a nossa realidade. Então, qual é o nosso compromisso? Nos espaços em que nós conquistamos voz, nós temos que trazer outros. E a política é um desses espaços. Eu estou dizendo para vocês que eu estou vivendo um momento muito feliz. Como a Luíse, também sou petista e sei das falhas que o meu partido tem em relação à nossa valorização e à nossa contribuição política. Que nós temos muito a contribuir na política. E essa geração está me dando um gás, porque a gente tem momentos, Igor e Regina, que bate um cansaço em nós. Tá? A gente explica, a gente conversa, a gente pondera e a gente não vê o retorno. A gente não vê a mínima empatia sobre a nossa situação. Porque eu, como sou uma dirigente sindical, eu não tenho direito de falar por mim. Quando eu falo por muitos. Então, esse compromisso, nós, população preta, que conseguiu superar as mazelas do racismo estrutural, tá? Nós estamos preparadas, nós estamos organizadas. Hoje aqui, como o tema é as mulheres, né? As candidaturas das mulheres negras e o nosso espaço conquistado, a gente entende, eu, a Luíse e a Rose, de quão grande é o nosso compromisso e quão grande nós
nós temos que estar sempre nos autoavaliando para não reproduzirmos esse distanciamento. Porque, às vezes, quando nós, pessoas pretas, ocupamos espaços, nós não nos preocupamos de sermos as únicas. Às vezes, a gente até se vangloria por ser a única. E isso é um grande erro. Nós temos que olhar para o lado e ver uma igual a nós, para a gente poder tratar de inúmeras pautas que todas permeiam sobre o racismo estrutural, né? Que nos engessa, que nos paralisa e que tanto nos maltrata. Nós conseguimos superar esse debate da vitimização, que o preto ou a preta vão para os lugares para chorar, para se lamentar. Muito tempo nós ouvimos isso, porque era o conceito da falsa democracia racial, que é um mito, porque não existe democracia social em espaço algum. E nós somos os agentes de construir essa democracia social, mas com a nossa participação. Por isso, eu acho que está sendo um marco essas eleições. Claro que, e lógico que nós temos que dar esse mérito a termos uma representação preta lá no Congresso, que se não fosse a Benedita criar essa lei que concretizou e foi no momento oportuno, né? O momento da pandemia nos trouxe a oportunidade de abrir aquela frestinha e entrar pela porta da discussão e da participação política. Né? Então, Regina, eu acho que essa nossa trajetória, quanto mulher preta, está rendendo ótimos frutos. E nós vamos continuar organizadas. Muito bom. Nos mantendo com esse olhar. Tá? Muito obrigada. Ok. Então, vamos saudar aqui o Guga Rocha, o Alcimar Pereira, o Ulisses Araújo, e dizer que nós estamos ao vivo também no Portal Vermelho, gente. É o Pão com Ovo se espalhando, né? Se espraiando. Então, vou dizer que aqui a Aline Rodrigues disse que as mulheres negras têm mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho e pergunta como o movimento sindical pode encaminhar essa pauta. Guga Rocha diz que as relações escravistas estão disfarçadas de modernas relações do trabalho. E veio também uma pergunta que tu vai responder depois, Isis, que é por que o termo preto, preta? Mas agora nós vamos ouvir a Rose Santana. Rose, fala para nós. Como é que é ser uma mulher, mãe, negra, candidata, num mundo heteronormativo branco? Vamos lá. Conseguem me ouvir? Estão me ouvindo? Rose? Melhorou. Agora tá bom. Então, vocês me ouvem, mas eu não ouço vocês. Não, beleza, é isso aí mesmo, mas vai lá. Olha, engraçado você falar desse negócio de ser mãe, né? Justamente foi isso que me trouxe de volta para o movimento negro. Os problemas que eu tive com o meu filho preto. Eu até tentei viver num mundo sem enxergar o racismo, eu até tentei não deixar que ele me machucasse, mas aí ele tocou meu filho e não teve por onde, não tive escolha. Entrei na política justamente por causa disso. Minha cidade com mais de 400 mil habitantes, 23 cadeiras. Ano passado, só 2 eram mulheres, brancas e ricas. E eu sempre gostei de participar de alguns conselhos, de movimentos civis, e sempre vejo que eu não tenho voz. Então, eu entendi que com o mandato eu teria voz. Eu fui no Conselho Municipal de Saúde, e como representante da sociedade civil,
fui levar as demandas da minha área, não era nem do meu bairro, eu não tive voz, não pude votar, não pude dar o meu... levar a minha queixa, né, levar a demanda do meu bairro, e não tinha ninguém da minha região, e mesmo assim eu não fui ouvida. Então eu falei, peraí, eu preciso de um mandato, eu preciso ter um cargo para isso. E eu tinha demandas muito sinceras, porque o que eu coloquei de projetos no meu mandato foi tudo que me faltou como mãe, como mulher negra. Então, eu tinha um projeto para violência obstétrica, para aumentar o número de vagas de cursinho na minha cidade. Eu consegui entrar na minha faculdade muito tarde. E as demandas da creche. Então, eram demandas muito pessoais que me faltaram muito durante todo esse tempo. E aí, quando eu chego no partido, eu senti um apagamento, eu vou chamar de boicote, assim, pronto. Eu sou dessa. Me senti boicotada. Teve o repasse, não recebi R$1 no partido, R$1. Como que uma candidatura vai ter visibilidade sem R$1? A minha majoritária teve a capacidade de fazer uma carreata no meu bairro, no bairro que eu nasci, sem eu. Não fiquei sabendo. Então, assim, claro, deixou muito claro que não queria que eu fosse candidata, que não queria que eu me elegesse, né? Tinham outras pessoas preferidas ali. É uma coisa que eu ainda estou digerindo ainda. Muito complicado isso. Então, essa coisa da resistência que a Luísa falou. Olha, não vejo outra maneira, não tem escolha. A gente não tem escolha. É lutar e lutar e lutar. Num ambiente que a mulher branca chega mais fácil, chega naturalmente, a gente demora muito para chegar e quando chega lá tem que provar que é capaz. E sempre tem o boicote. O boicote na nossa vida, em cima da nossa luta, ele é muito natural. Então você pensa que está tudo bem, mas tem gente te boicotando, não querem você representando aquele ambiente. E aí que entra o Raízes. É um partido no qual a gente vai estar muito à vontade para levar as nossas demandas pretas. Não será um partido só feito para o negro, mas ele tem a empatia de olhar para o ambiente que o negro está, né? O negro está na saúde pública, o negro precisa do SUS, na universidade, ele precisa entrar na universidade, o negro precisa de segurança jurídica, então teve todo esse movimento agora do TSE para garantir essa cota para a nossa candidatura, mas não chegou. Cadê a segurança jurídica? Então, é aí que entra o coletivo Raízes na minha vida e na vida do negro brasileiro. A gente vai lutar, sim, para que a gente tenha o nosso espaço, que a gente tenha nossas demandas reconhecidas. Não tem como você fugir dessa coisa de lutar pelo que é seu. E pior, a gente está implorando pelo nosso direito. É um direito que a gente tem que implorar o tempo todo. O tempo todo tem que ser entregue através de uma humilhação, de muita luta. E é muito complicado isso. E é muito aterrorizante eu, como mãe, ver isso, né? Deixar isso para meus filhos. Não, eu vou lutar agora. Se eu tiver que entrar com ação contra o meu partido, eu vou entrar agora. Não vou deixar barato. E essa coisa de... Mandela tem uma frase linda que ele diz assim, que a gente tem que parar de pedir solução para quem faz parte do problema. Então, a gente precisa acordar para isso aí. A gente está pedindo, implorando, está escrito lá na lei que a gente tem direito, mas entrega primeiro para o branco ou para um poder acima da gente, para eles entregarem para a gente que direito é esse. Cadê a segurança jurídica disso aí? É só uma brincadeirinha com a gente, é só uma corridinha de rato para você bater a cabeça para lá e para cá e não conseguir. A gente precisa chegar nesse ponto aí e tomar de assalto o que é nosso lugar. Muito mais do que ocupar espaços, é construir o nosso, gerir o nosso. Então, a minha demanda na minha cidade, eu não desisti dos meus projetos. Aqui teve um vereador que foi eleito, eu vou chegar lá para pedir para que ele me ajude a levar para frente os meus projetos. E é sempre assim, sempre luta.
sempre luta, por enquanto. A gente ainda vai conquistar um espaço que as nossas conquistas, o nosso andar seja natural. A gente precisa caminhar no Brasil, encontrar um espaço para pessoas pretas que as nossas conquistas sejam naturais. É isso. Espero que vocês tenham me ouvido. Ouvimos super bem, grande relato, potente relato, né? E antes de passar para a Regina tem novidades, nós temos um especial domingo, né, Regina? O que você está aprontando, o que a Pão com Ovo está aprontando para domingo? Mas eu quero aqui citar os nossos participantes aqui, a Kátia Lírio Grignani, a Aline Rodrigues comenta aqui que falta de creche, violência, obstetrícia e outros deveriam envolver toda a sociedade, é um absurdo que demandas como essa sejam boicotadas e tratadas como questão de nicho. A Fátima Santos fala que mora em Erechim, olha aí, salve Erechim, uma cidade em que o número de pessoas brancas descendentes de imigrantes europeus é grande. Sendo mãe, a gente percebe o racismo de maneira diferenciada porque toca outra pessoa que nos toca também, isso nos força a sermos uma leoa a cada dia, a cada hora. Grande Fátima Santos, a Rodrigues aqui fala da invisibilidade da mulher negra ao quadrado, dentro dos partidos é a maior motivação para a construção do coletivo Raízes. E aí o Guga Rocha fala que negros e negras da esquerda precisam dialogar entre partidos e deixar de se iludir com branquitude partidária. Falo isso fazendo crítica ao meu partido, por exemplo. Aí a manifestação do Guga Rocha. E só antes de passar para a Regina, comento, né, que a Angela Davis fala um pouco sobre isso, né? Até já deixo essa pergunta para a Luísa, que vai falar na sequência. Angela Davis fala sobre isso, que o Partido Democrata lá teve um papo de que o problema do Trump ter sido eleito era o problema da discussão identitária, que não podia ter discussão identitária, tem que falar de classe trabalhadora. Existe classe trabalhadora sem falar em mulheres negras, em gênero, em raça? É possível fazer essa distinção? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, e é isso. Regina, fale que eu já falei demais. Bom, então, vocês pensaram, mas não sei se alguém lembrou como é que o Centrão era chamado um tempo atrás. Antes de falar do nosso especial, eu quero dizer que o Centrão era chamado de baixo clero. O Centrão gerou políticos como Eduardo Cunha, Severino Cavalcante, o próprio Bolsonaro, e hoje o Centrão volta à carga. O Centrão lutou muito para tirar este apelido que ele considerava pejorativo, né? E então começou a insistir, a mídia colaborou e o baixo clero virou Centrão. Mas, enfim, gente, no domingo nós vamos ter um programa hiper, ultra especial. Nós vamos discutir o que é não monogamia. Não monogamia. É uma discussão que choca muita gente. Mas será que a monogamia ela é um consenso? Será que a monogamia é a melhor forma de relação? Vão lá na enquete, votem, porque à meia-noite a enquete sai. Então, domingo, 17h30, não monogamia, tá? Quero saudar aqui a Regina Bugatti, que está sempre conosco, nos acompanhando, né? E quero passar, então, imediatamente para a Luíse. Eu queria que o Igor repetisse a pergunta, porque caiu. Então, não, eu estava falando que a Angela Davis comentou, né, que os democratas, o Partido Democrata teria atribuído a vitória do Trump, alguns militantes do Partido Democrata, enfim, teriam atribuído a vitória do Trump ao debate identitário, que não podia falar de questão identitária, tinha que falar da classe trabalhadora. Aí ela riu, né, porque, enfim, como é que tu pode pensar em classe trabalhadora, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, sem pensar
em negritude, enfim, na questão negra e na questão da mulher, né? Porque a classe trabalhadora ela não é uma questão abstrata, enfim, queria que tu comentasse um pouco sobre isso, porque é um debate que também acontece no Brasil e existe muito essa polêmica, enfim, e como é que a gente poderia qualificar esse debate, na tua opinião? Bom, algumas pessoas não gostam muito da Djamila Ribeiro, né? E a criticam, mas eu acho que ela tem umas tiradas muito engraçadas no livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, em que ela comenta essa questão de nós sermos os malditos identitários. E como a gente está dentro da esquerda, esse tipo de comentário é muito comum, né? Você achar que quando você faz recortes de gênero e de raça, você está abstraindo que você faz parte da classe trabalhadora. Eu acho que um ponto bem importante da gente pensar é que todo nesse processo de construção do racismo estrutural no Brasil, a população negra faz parte da base. E a base é a classe trabalhadora. Então, não tem como alienar isso, né? E a Linda Alcoff, que é uma outra autora que eu gosto muito, ela sempre comenta também que quando se começa a colocar a identidade de uma maneira pejorativa, a gente não está querendo descolonizar o pensamento. Porque se você só olha sobre a perspectiva eurocêntrica, heteronormativa e branca um problema, você não consegue achar saídas para ele, né? Então, não tem como, de fato, eu acho que daí entra essa questão dos estudos interseccionais, que foi chamado, né? O feminismo interseccional, ele foi cunhado assim a primeira vez pela Kimberly Crenshaw, e eu acho que nos deixa muito confortável, nós, enquanto mulheres negras, né, nos identificarmos como feministas interseccionais, entendendo que as feminilidades elas são múltiplas, são distintas, e isso é até uma provocação que eu faço dentro da minha dissertação, porque são 5 mulheres negras com feminilidades totalmente diferentes. Não existe uma única maneira, né, de performar essa feminilidade, e as questões que nos atravessam são múltiplas, sempre nessa tríade, né, raça, gênero e classe, mas além disso há outras questões que nos atravessam, né? Então não tem realmente como desvincular a luta de classes da questão de gênero e raça. E para mais ou menos costurar, né, isso que nós estamos falando, tem uma fala também de uma poetisa caribenha, Audre Lorde, né, que ela fala, porque ela era lésbica, ela era negra, ela era militante, poetisa, mãe, e ela sempre disse, não há como eu escolher em qual desses nichos eu sou mais oprimida. Não tem como fazer essa escolha. Por isso, né, todos esses nichos, eles se atravessam, e eu acho que essa é a base, então, dessa discussão sobre interseccionalidade. Espero ter respondido. Regina, eu me perdi é tu que fala, não sei quem fala, temos um roteiro aqui, mas às vezes a gente se perde nos roteiros. Vai. Agora, quem vai falar é a... Não, a Luísa já falou, sou eu que falo, tá certo, eu também me atrapalhei. Isis, responde para nós aquela questão de por que pretos e pretas e não negros e negras, e me conta, já é difícil ser mulher no movimento sindical, eu sei. Como é que é ser uma mulher negra? Conta para nós. Bem, Regina, a pergunta que me fizeram, ela, para mim, é oportuna. Eu fico muito feliz quando a gente consegue despertar esse debate das pessoas que terem a necessidade de saber determinados conceitos, né? Nós, no movimento negro, nós temos a concepção
da valorização que nós construímos em relação à expressão negro, certo? Porém, existe uma imposição colonial e escravocrata sobre a nossa população, que é o colorismo. Tá? Nós fomos a única população que foi dividida entre matizes da pele. Tá? Nós somos mulatos, nós somos pretos, nós somos negros, nós somos pardos. Nós fomos a única população que foi subjugada a esse conceito. Para quê? Para nos separar, para nos confundir. O sistema capitalista se prevaleceu disso. Nós sabemos que nós, mulheres pretas, nós nos vemos como iguais. Independente de eu ter a pele mais escura ou a pele clara, nós somos todas pretas. Mas o sistema privilegia eu e a Luíse mais do que a Rose. E isso criou um atrito, uma diferenciação entre nós, população preta. Por isso se construiu esse movimento de nós nos chamarmos de pretas, porque aí nós nos chamamos e nos vemos como iguais. Entendendo como o sistema nos enxerga de forma diferenciada. Entendeu? Por isso que eu respeito o movimento negro, sei do significado da palavra negra no dicionário, que tudo de mais nefasto e mais negativo é negro, né? O lado negro da força, denegrir, tantas outras expressões que foram construídas e que em determinada época nós mesmos reproduzíamos em nossas falas. Isso é uma questão de aprimoramento e pertencimento dos conceitos que nós temos que desconstruir. Vocês sabem que nós, na CUT, nós criamos, através do nosso coletivo de combate ao racismo, pílulas antirracistas. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Tá? São expressões que, no decorrer do tempo, foram colocadas para que nós víssemos que aquelas expressões elas eram pejorativas e nos diminuíam quanto indivíduo. Tá? Então, e são várias. Nós criamos essas pílulas antirracistas, a gente compartilha nas direções dos sindicatos para que eles não reproduzam. Tá? Então, isso é mudar a narrativa. Isso é estruturante para nós. Porque quando a gente fala de negritude, a gente tem que entender que existe a branquitude, que são dois movimentos que se conflituam, né? E que a branquitude ela prega uma valorização por ser branco. E o que é ser branco nesse país? É ter a pele branca. Porque a miscigenação ela aconteceu e todos fazem parte dela. Né? E aí o que se cria o colorismo. Que nada mais é que a continuidade do processo de branqueamento da população brasileira. Né? Então, o que o movimento negro faz? Ele se organiza e ele se autoavalia. Por quê? Porque nós temos que ter o direito de sermos tratados da maneira que nós desejamos. É a mesma coisa que quando chega uma pessoa e chama uma mulher de senhora. Qual é o correto? É tu perguntar se a pessoa gosta de ser tratada como senhora. É a mesma relação desses estereótipos e dessas formas de tratamento. Pergunte a nós como nós gostamos de ser tratados. E por isso que é importante as pessoas questionarem. Quando ouvem um conceito, porque não tem nada a ver com não aceitar ser chamado de negra. Tem a ver com uma alternativa
de unidade entre esse colorismo. Né? E eu vejo que a juventude preta, ela gosta, ela aceitou, ela conseguiu ver uma igualdade entre os seus. Porque tudo todo esse processo, ele é muito didático e ele é muito sutil, né? Eu sempre digo que o racismo, ele nos distrai. Porque as pessoas são tantas ramificações, são tantas estratégias que o racismo tem, né? Que nós que vivemos essa realidade, a gente tem que estar o tempo todo criando alternativas de sobrepor e de falar entre nós. Nós somos todos iguais. Nós, pretos e pretas. Nós sofremos a mesma opressão. E nós, mulheres pretas, sofremos 2 vezes essa opressão. E não sei se eu consegui responder para quem me perguntou, que eu acabei não anotando o nome. Eu acho que foi a Aline que me perguntou, que fez essa pergunta para mim. Não, foi a Fátima dos Santos, que me fez essa pergunta. Não, a Fátima fez sobre negritude. E respondendo agora a pergunta da Fátima, né, que ela gostaria de saber a opinião sobre o conceito de negritude, né, entre pretos, pardos, entre esse colorismo aí imposto a nós, né? O conceito de negritude nós, movimento negro, criou através desse olhar da resistência, que nós vivemos uma negritude. Nós construímos uma negritude positiva. Tá? Só que nunca tinha havido falar na branquitude, que é a organização, o modo de oprimir e de dizer ao outro que o branco que é o correto, o branco que é o homem de bem. Eu digo a vocês que, fazendo parte do sistema financeiro, tá? que é o meu ofício, que eu sou bancária, eu digo para vocês que a branquitude, ela impera em todos os mecanismos de relação de trabalho. Por quê? Porque nós, pessoas pretas, e principalmente as mulheres, nós não temos o estereótipo e o modelo físico europeu, que é o modelo que diz a branquitude, que é o modelo da prosperidade, da riqueza, da delicadeza. Nós, mulheres pretas, a gente tem um outro biotipo, né? Que se construiu dentro das relações de trabalho, o perfil. Que nós, dentro do ramo bancário, nós temos o nosso Conselho Nacional de Gênero, Raça e Orientação Sexual, a qual eu represento aqui no Rio Grande do Sul. A gente debate muito essa questão. A gente derrubou esse conceito do perfil. Porque o perfil nada mais era do que o branqueamento do sistema financeiro. E aqui no Rio Grande do Sul foi feito naturalmente. Mas tu vai em estados como a Bahia, tu entra num banco e tu não encontra um preto. Tá? Num estado onde 70% da população é preta. Isso é o que a branquitude faz. A branquitude, ela normaliza os espaços de ascensão social, né? Porque quando tu olha, é uma bancária, tu liga ao dinheiro, tu liga à prosperidade, tu liga à ascensão que todos desejariam ter, né? Então, por isso que a gente tem que entender os conceitos. Sim. Né? Que são importantes. Então, é isso. E nós combatemos. Nós, movimento negro, mulheres pretas, homens pretos, a gente combate esse estereótipo do colorismo. Porque o colorismo nos desune.
ou de nós, mulheres pretas que estão aqui, dentro de suas casas, tem os seus irmãos de pele mais escura. E dentro de casa mesmo a gente sofria, às vezes, essa diferenciação. Né? Eu era chamada sarará sem bandeira entre os meus irmãos. Por quê? Porque os meus irmãos são pretos e eu nasci com a pele mais clara. E eles sentiam a opressão mais do que a minha. Então, de uma certa forma, eles me agrediam. Entendeu? E isso quem fez foi a branquitude, que criou essas nossas variações. Por que nós somos a única população que tem variação? Então, aí facilitou essa coisa de sermos pretas e pretos. Né? Eu acho que isso foi um grande avanço para nós. E respeitamos quem gosta de ser chamado de negro, de negra. Isso significa liberdade. Às vezes não colocam para nós que nós somos livres, nós podemos ser chamados como quisermos. Isso que não é colocado, não é respeitado em relação a nós. Isso. Tudo é questionado. A gente cria um conceito, mas por quê? Mas por que não? Porque hoje eu estou de trança e amanhã eu posso alisar o meu cabelo e pintar de loiro se eu quiser. Não, porque negro tem que andar natural, de black power, porque é lindo. Nós sabemos que é lindo. Só que quando tu chega num espaço que é considerado elite, sempre tem alguém que questiona. Nós tivemos um caso dentro do sindicato dos professores, tá? Que a professora saiu no final de semana e revistaram o black power dela quando ela entrou na boate. Tá? Revistaram e o segurança disse por quê? Porque tu pode esconder uma arma dentro do teu cabelo. Isso é desrespeito. E é isso que nós, movimento negro, pretos e pretas, não abrimos mão. Nós não admitimos mais sermos desrespeitados e desrespeitadas. E nós temos mecanismos para ensinar o que é desrespeito, o que é crime. Nós sabemos. Então, eu sou muito feliz de estar vivendo esse momento, de estar vendo mulheres aqui comigo, dentro da academia, fora dela, porque eu sei que deve ser muito difícil tu viver um mundo acadêmico, tá? Sem tu ter o direito de ter uma referência literária tua. Djamila fala muito sobre isso, né? Que também é a minha guru. Eu bebo da fonte da Djamila Ribeiro. Por quê? Porque ela traz de uma maneira muito, muito nítida todas essas dúvidas que na verdade é um racismo, é uma invisibilidade estratégica. Nós vivemos durante décadas essa invisibilidade estratégica. Nós éramos invisíveis, mas por um objetivo. Porque para a gente não chegar no momento que nós chegamos agora. De disputar o espaço político, de ter empoderamento e de ter organização. Isso. Então é isso. Valeu, isso. Não, sindicalista, vocês me perdoem. Não, tranquilo. Não, o tema é empolgante mesmo e daria para fazer umas 5 lives sobre isso. Vamos tentar falar aqui rapidamente, muitas participações, queremos agradecer todo mundo que está participando aqui, Fátima Santos, a Joana Martins deixou uma pergunta interessante aqui, existe um feminismo de mulheres negras e um feminismo de mulheres brancas? Deixa essa pergunta aqui, vai falar a Rose. Antes da Rose, Regina, tem questões aí, né? Tem enquete. Quero também pedir para o pessoal nos acessar também nas outras redes, estamos no YouTube, no Twitter, estamos em vários lugares e pedimos também que você nos assista nas outras redes, e se inscreva também nas outras redes.
Então, temos ainda o programa especial, a gente já falou, né, Regina? E não sei se tem alguma pergunta aí também. Eu até teria alguns comentários, muito rapidamente. Eu quero só fazer um adendo que boa aparência até pouco tempo atrás implicava não em ser um negro bonito ou um negro bem vestido, mas implicava em ser um branco, né? Era muito comum os anúncios de emprego, de trabalho, pedirem boa aparência. Então, negros, e eu sei porque eu tive um companheiro negro, e ele dizia, não, isso aqui eu nem vou, porque não é para negro, é de boa aparência. Isso é uma coisa muito cruel, né? Mas eu quero, antes de passar para a Luísa, chamar de novo para o nosso programa especial, Não Monogamia, e chamar todos e todas aqui para curtirem o Pão com Ovo, curtirem as outras redes onde nós estamos presentes e acessarem o Vermelho. Então, como nós estouramos o tempo já, né, gurias? 1 minuto para Luíse. Uma consideração final em 1 minuto, Luíse. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E eu acho que a gente sempre tem que pontuar que a humanidade ela foi racializada pela branquitude, tá? E o negro, como bem lembrou a Isis e a Sueli Carneiro, coloca isso muito bem, ele encerra vários significados, todos eles ruins. Negro é o inimigo, tá? A origem da palavra negro é o inimigo. Então, por isso que o nome político que nós adotamos, então, é sermos chamados de pretas e pretos e pretes, né? Por causa disso. E é o nome que eu escolho, né? Etnia, então, a gente relaciona a questões culturais e a gente tem que saber que nesse processo todo de escravização, de sequestro no continente africano, nos foi negado o direito de exercer a nossa cultura. Então, na verdade, né, se outros povos conseguem até hoje manter suas culturas intactas, a nós esse direito foi negado. Então, isso é por isso que não adianta a gente se esconder atrás dessa capa de etnia, porque a nós foi negado o exercício da nossa própria cultura. Muito obrigada. Valeu. Rose, uma saudação especial para nós aí, final. Vocês me ouvem? Estão me ouvindo? Bom, obrigado pelo espaço, né, por nos dar voz. Esse é o mês da consciência negra e eu quero fazer uma crítica muito carinhosa ao movimento, né? E esse mês a gente começa a falar mais com a gente, né? O nosso movimento tem muita coisa para resolver. Eu vi um vídeo da Angela Davis esses dias e ela faz uma crítica muito carinhosa, muito construtiva à Kamala Harris, mas ela disse que essa mulher estando lá, a gente tem que respeitar esse espaço que ela está. Então, toda vez que um negro ocupa um espaço, por mais que você pense diferente dele, por mais que você não entenda a posição, por mais que você não entenda o que ele fez com a diáspora dele, que é um direito dele, né? Ele já está num ambiente, já nasceu num ambiente que ele não escolheu, porque nenhum preto veio para cá de primeira classe. Por sua vontade. Então, é muito importante essa fala da Angela Davis, de que a gente tem que respeitar e admirar aonde o outro preto chegou. E que esse novembro seja um novembro da gente melhorar o relacionamento do nosso movimento, né? Que seja menos separatista. A Isis falou do colorismo, é uma coisa que nos divide, nos machuca muito. E, então, que esse novembro seja um novembro diferente, para a gente falar com a gente, para a gente olhar para a gente e se resolver entre nós. Nosso movimento tem muitas pendências, né? Quero agradecer esse espaço, mais uma vez, Pão com Ovo, por nos dar voz. Muito obrigado mesmo. É um prazer conhecer essas mulheres, Isis e Luiz. Acho que eu caí. Prazer foi meu. Digo mesmo, Rose. Que legal. Isis, uma palavra final para nós. Muito obrigado. Certo. A minha palavra final é de satisfação e gratidão.
a Regina por ter lembrado de mim nesse momento, a ti, Igor, por ter conseguido nos deixar à vontade, porque eu, como feminista, eu gosto de falar sempre entre nós, mulheres, porque a gente sempre tem um intuito auto-organizativo, mas é importante esse compartilhamento. E eu me sinto muito feliz pela tua presença aqui. Quero agradecer imensamente as minhas companheiras aí de debate, a Luíse me fugiu o nome da menina que estava aqui conosco, ela saiu da tela, não acho que caiu a Rose, né? Por quê? Porque nós três estamos comprometidas, cada uma no seu espaço. Eu quero dizer para vocês que eu que vivo o mundo sindical e o espaço do trabalho, sei o quanto nos é estruturante para a nossa valorização quanto indivíduo, tá? Que é como o ditado diz, o trabalho dignifica. E em todas essa nossa trajetória, desde a abolição, o que tentaram nos tirar foi a nossa dignidade. Como bem a Luíse falou, de nós termos sido roubados o direito de exercer a nossa ancestralidade, o direito de ter o conhecimento sobre a nossa ancestralidade. Eu comecei a estudar a minha ancestralidade a partir dos 30 anos de idade. Porque na escola, o que diziam de mim? Mostravam para mim um livro que eu tinha corrente nos pés e um grilhão no pescoço. Né? Então, eu acho que esse é meu compromisso. Quero dizer para vocês que eu tenho um constante trabalho de desconstruir a organização do trabalho com esse viés escravocrata. Tá? Nós estamos comprometendo todas as entidades sindicais a fazer o debate antirracista. Tá? E através da nossa organização, junto com o movimento negro, nós estamos levando para o mundo do trabalho esse debate. E eu estou muito feliz de poder ter a oportunidade de fazer esse debate. Porque, como a Luíse bem falou, o discurso da branquitude é que pauta identitária não devemos tratar. Isso é um discurso da branquitude. Pauta identitária é fundamental para nós. E é fundamental que estejam os nossos iguais lá falando. A história eurocêntrica e branca a gente conhece. Mas a nossa história, o branco eurocêntrico nem quer ouvir falar. Se acha no direito de nem ler um livro de uma Djamila Ribeiro, de uma Conceição Evaristo, do Angela Davis. Não, a branquitude prefere ficar sem conhecer. Por quê? Porque no momento que eles conhecerem, eles vão ver que algo há de errado. Né? Então, eu quero agradecer muito esse espaço, tá? Imensamente. Virei fã do Pão com Ovo. Vou seguir vocês nas redes sociais e vou ficar atenta e vou compartilhar, porque é fundamental a gente tratar não só da questão da negritude e do racismo, mas essa questão das relações monogâmicas, que é um conceito também vazio, né? Que aquele que se diz monogâmico não pratica monogamia na maioria das vezes. Então, acho fantástico esse ponto, né? Que eu agradeço imensamente a todos e todas aí e até uma próxima. Sensacional. Obrigado, Isis. Obrigado a todas as nossas convidadas. Agradecer aqui a Silvana Silva, a Alice Zelinski, Alex Saraki, lembrando, né, unido a gente fica em pé, dividido a gente cai. A Kátia já foi falada, a Fátima já foi falada, a Claudete Grujinski também aqui. Quem mais? Me peço perdão que não falei todo mundo, porque muitas participações, agradeço a todos, a todas. Mariette, Luísa, Martins, Cabral, Mari, parabéns, tudo de bom, guerreiras. Luísa chegando, divas perfeitas, é verdade. E é isso, muito obrigado. Domingo tem mais. E, Regina, boa noite, Regina. Até a próxima, né? Então, boa noite, Igor. Luiz, Rose, boa noite, quem está nos assistindo. A Lícia Zelensky, Alex Saraki,
Boa noite. Eu quero desejar muito boa noite a todas e todos e chamar para domingo às 17h30. Não monogamia. Vamos rever os nossos conceitos. Boa noite, povo pão com ovo.